No ano de 2003, o cineasta David Riggs estava na cidade australiana de Bremer Bay, quando avistaram diversos cadáveres de baleias cachalotes. Quando observaram melhor as águas ao redor da praia, perceberam que diversos tubarões brancos reuniam-se nas águas rasas, querendo experimentar as carcaças das baleias. Riggs aproveitou a oportunidade para chamar um grupo de amigos cientistas. O grupo chegou ao local e, com a ajuda de um bote, entrou no mar e conseguiu etiquetar alguns tubarões. O primeiro cadastrado foi nomeado de Shark Alpha, pois era tão grande que media quase 3 metros de comprimento e pesava meia tonelada. Muito bem. David Riggs filmou a etiquetagem e passou a acompanhar as pesquisas como parte da produção de um documentário. Acontece que 87 dias depois, essa mesma etiqueta de rastreamento apareceu em uma praia da Austrália sem qualquer sinal do tubarão que a levava. Os pesquisadores recuperaram o equipamento, que parecia estar coberto de ácido estomacal, ou seja, alguma coisa enorme e desconhecida engoliu nada menos que um grande tubarão branco de 3 metros de comprimento. O que poderia ter sido? Bom, tanto os pesquisadores quanto o cineasta quiseram resolver o mistério e partiram para as investigações, que deram origem ao documentário A Busca pelo Superpredador do Oceano. O dispositivo recuperado mostrava que o tubarão, antes de morrer, passou por uma grande mudança de temperatura, que foi de 7 graus Celsius a 25 graus. Essa temperatura só poderia ser atingida no estômago de algum animal. Além disso, o rastreamento mostrou que o tubarão foi levado a uma profundidade de 580 metros, muito mais fundo do que os tubarões geralmente vão. Essas primeiras informações poderiam ser o começo da investigação em busca do gigantesco animal que devorou o Shark Alpha. Intrigados com a localização em que o tubarão foi devorado, os pesquisadores e David Riggs foram até o local. A 60 quilômetros da costa de Bremer Bay, fizeram uma surpreendente descoberta. Havia ali um grande cânion com vários quilômetros de profundidade e cheio de vida. Aparentemente, ali no local há uma grande fonte de gases hidrocarbonetos e uma abundância de nutrientes. Por causa disso, diversos seres marinhos se reúnem e habitam ali. É claro que um local muito povoado por vida assim seria um paraíso para grandes predadores que querem a próxima refeição. Riggs disse que encontrou em apenas um dia mais de 100 baleias orcas. Além disso, passaram por ali cachalotes, peixes lua, atuns azuis, outros tubarões brancos e até mesmo lulas colossais. Por conta dos gases, a região fica cheia de fitoplâncton, a base da cadeia alimentar do mar. Provavelmente, aquele que ocupa o topo dessa cadeia deve ser o predador que comeu o grande tubarão. Uma das opções seria a própria baleia orca. Ela é conhecida justamente por ser uma baleia assassina. Algumas orcas grandes podem chegar até 7 metros de comprimento, e não seria muito difícil para uma delas matar e devorar um tubarão branco. Orcas costumam se reunir em bando, caçando suas presas e as devorando no final. Existem evidências de baleias dessa espécie caçando tubarões brancos. Portanto, uma orca poderia ser a grande solução para o mistério, não é? Mas há um problema. A etiqueta marcou 25 graus Celsius. As baleias são mamíferos e possuem temperaturas mais elevadas, próximas às do ser humano. Caso o tubarão estivesse no estômago de uma orca, a etiqueta teria marcado por volta de 36 graus Celsius. Se a orca não pôde ser a solução, outra opção foi buscada. Deveria ser algo com uma temperatura mais baixa e algum animal que habitasse uma profundidade maior.
Uma opção que se encaixa nessas condições e que vive ali no Canyon, perto da praia de Bremer Bay, é a lula colossal. Pronto. Sendo o maior invertebrado do mundo, o animal tem dezenas de metros e poderia facilmente derrotar um tubarão branco. Além disso, a lula gigante e a lula colossal costumam viver em maiores profundidades, que variam de 300 a 600 metros de superfície. Como as lulas possuem o hábito de migrar verticalmente durante a noite, pode ser que o animal subiu para pegar uma presa. Só que, de novo, a alternativa tem seus problemas. As lulas são animais de sangue frio. Por causa disso, sua temperatura geralmente é a mesma do ambiente à sua volta. Então, um desses invertebrados gigantes não estaria com 25 graus nas profundezas do mar. Teria que ser algum animal de sangue quente, mas não tão quente quanto os dos mamíferos. O problema é que, com as opções da orca e da lula colossal descartadas, não sobrou nenhuma outra espécie de grande predador atual capaz de comer um tubarão branco. O que poderia ter realizado esse feito então, hein? Será que foi algum gigantesco predador pré-histórico? Será? Não é uma ideia tão absurda, hein? Levando em conta que, segundo a BBC, 80% dos oceanos continuam inexplorados. Além disso, muitos animais ao longo da história da Terra se alimentaram de tubarões. As primeiras espécies de tubarões surgiram há mais de 400 milhões de anos. E, até chegarem no dia de hoje, tiveram que enfrentar enormes e perigosos predadores. Um exemplo é o mosasauro, gigantesco réptil marinho que podia ultrapassar os 15 metros de comprimento. O mosasauro tinha uma velocidade alta o suficiente para capturar os tubarões brancos de hoje em dia. No entanto, é muito difícil que um dessa espécie tenha comido Shark alfa. Afinal, os mosasauros foram extintos há pelo menos 60 milhões de anos na extinção em massa que acabou com os dinossauros. Ele não era um dinossauro, mas os animais marinhos também sofreram com a intoxicação dos mares quando o meteoro caiu. Os tubarões, no entanto, sobreviveram. As chances de ser um, então, são praticamente nulas. Bom, e o megalodon, hein? Bom, estes enormes tubarões pré-históricos viveram há 3 milhões de anos e eram tão grandes que poderiam facilmente devorar um tubarão branco. Só que o megalodon vivia próximo à superfície e não vemos algum há muito tempo. O mais provável é que não haja mais nenhum. Ou, quem sabe, ele evoluiu e foi parar nas profundezas do mar. Só que animais que vivem ali são acostumados a ser muito estáticos, quase sem movimento. Portanto, nenhum megalodon evoluído poderia ter a velocidade suficiente para capturar um tubarão branco. Após grandes investigações, o grupo de pesquisadores e David Riggs conseguiram finalmente descobrir o grande predador que estavam procurando. Na verdade, quem devorou o Shark alfa foi um outro tubarão branco, mas muito maior. Esses animais são notadamente conhecidos por serem canibais e possuem sangue quente, o que bate com a temperatura marcada na etiqueta. Como existem tubarões de até 6 metros de comprimento, provavelmente um desses grandalhões fez o ato de canibalismo. Shark alfa foi atacado e levado a uma maior profundidade para que ficasse desorientado. O fim da história foi que esse outro tubarão teve uma ótima refeição, que inclui a etiqueta do rastreamento, que depois foi encontrada na praia. Bom, essa é a teoria mais aceita. Ou será, hein, que existe ainda outro grande predador que desconhecemos?